Nesse vídeo eu vou falar sobre Brasil, caos programado, novos bloqueios, o que está por vir. Isolamento mundial, Brasil ficando isolado do mundo por causa da suposta nova variante, como as pessoas têm memória fraca, as pessoas não percebem que estão sendo empurradas para uma única coisa só que eu estou falando com vocês aqui. Esse tema é muito delicado, eu quero ser responsável, vou mostrar algumas fontes para vocês. É delicado para falar nas plataformas abertas, igual a que você está me assistindo agora. Eu só estou falando com vocês porque eu estou sempre colocando nas outras plataformas, no Geopolítica e no Patreon, os artigos, as informações. Então quem me segue lá está sendo nutrido por esse tipo de informação em que não tem uma censura, tá? 18 estados já adotaram novos bloqueios, medidas mais restritivas para a população. Lembrando que essas medidas foram adotadas durante 6 meses, né, de 2020. Entramos em 2021 com uma certa flexibilização. A partir de outubro, novembro de 2020, os estados começaram a flexibilizar, abrirem, percebendo que era uma quebradeira geral, percebendo que quem está ali na base da coisa, né, quem está na base da pirâmide, na verdade, está sofrendo arduamente e vivendo na pele, né, as consequências e os reflexos dessas medidas, especulações e jogo político. Então, a mídia, essa mídia da grande narrativa, junto com esses governadores que receberam a caneta de ouro, né, que receberam pela canetada de ouro da Suprema Corte o poder de traçarem as metas, as diretrizes e as decisões impositivas draconianas sobre a população, não tiveram resultado positivo. É só a gente pegar o caso de São Paulo. São Paulo aí ele fez um marketing com as medidas de bloqueio, fez um marketing com a picada, fez um marketing com a empresa lá do Dragão, com a empresa Xing Ling, fez um marketing com tudo, visando o jogo político, a cadeira política em 2022. Então, se queimou mais do que tudo porque os dados em São Paulo são os mais alarmantes, a população em São Paulo, além do microempresário, além do ambulante, além do autônomo ter sofrido, além da população ter ficado na mão do governo pedindo um auxílio, pelo amor de Deus, um auxílio para poder comer, a geladeira vazia. Os organismos internacionais alertaram para uma fome apocalíptica. Mas percebe, se a pessoa não trabalha, se a pessoa não produz, ela fica na mão de um agente público, ela fica na mão do político, ela fica mais ainda refém, mais dependente. É óbvio que vai vir uma fome apocalíptica. É óbvio que vai vir um caos, que é consequência da decisão do jogo político. Então assim, São Paulo estão com os índices mais inchados, mais inflados. Tanto do número de pessoas que se foram, contaminações e por aí vai. Então, assim, as medidas que foram impostas, né, no ano passado, agora estão sendo adotadas novamente. Então, repetir o erro, é burrice, né? Quem quiser ficar aí com um coração altruísta, voluntário, comprometido com a vida humana dos políticos do Brasil e do mundo, pode ficar. Eu fico com a leitura dos fatos e prefiro confiar em Deus. Como os Estados Unidos estavam naquele processo eleitoral, a mídia detonava o tempo inteiro taxa de contaminação, taxa de pessoas que se foram, e balalá, a quebradeira, a irresponsabilidade do dono e por aí vai. O tempo inteiro a mídia mundial bombardeando. Pois bem, entrou o BD e agora parece que os Estados Unidos estão a mil maravilhas. O índice de contaminação caiu em todos os estados. O medo é um instrumento muito forte e a mídia tá usando o medo contra a população. Tem vídeo, inclusive, eu comentei pro pessoal lá no Patreon, tem vídeo de prefeitos falando, não vou abrir agora não, porque tem não sei quantos milhões, tem 3 milhões para chegar agora do governo, então se eu abrir eu não recebo esses 3 milhões. É um jogo tão sinistro, tão tenebroso. A estratégia era isolar o Brasil diante das matérias que saíram da variante brasileira, lá de Manaus, o caos programado, foi um caos programado Manaus. Lá de Manaus, encontrado na Suíça, pois agora encontraram a variante brasileira em Minnesota, ou Minnesota. Encontraram lá a variante brasileira. Ao que me parece, a coisa vai para a bandeira preta. Ao que me parece. Os recursos que foram destinados para os hospitais de campanha, os recursos que foram destinados no bloqueio do ano passado, que não resolveram o problema, porque não era para resolver o problema, era só uma nova instrumentalização ali da politicagem para poder fraudar, né? Para poder dar aquela desviada bonita, né? E aí, o caos foi programado, Manaus e por aí vai. Você que assistiu o vídeo, eu falando do jogo sujo, olha o jogo sujo do que o fabricante de picadas exigiu, embaixada, não se responsabilizando por nada, absolutamente por nada. Um fundo internacional decidindo que o fórum vai ser um fórum em Nova York, não vai ser no Brasil.
a nação que está comprando a picape, e o laboratório vai lucrar 13 bilhões de dólares. É a previsão de lucro desse laboratório P, o principal fabricante. Então quem assistiu esse meu vídeo explicando o jogo ali, o jogo sujo que eles fizeram com a Argentina e que fizeram com o Brasil também, você percebe que eles não estavam preocupados com os bloqueios anteriores que não deram certo, de adotar medidas preventivas. Por que não se discute uma possível profilaxia no mundo científico, acadêmico? Por que que os estudos que existem não são divulgados pela grande mídia? Faça essas perguntas, é um bom exercício. Coisas que eu posso tomar, que possivelmente pode diminuir o efeito desse bichinho, desse problema. Por que que isso não é discutido? E por que eles impõem algo que ainda não tem a evidência científica revisada por pares, minimizados os efeitos colaterais? Qualquer alternativa à imposição da Big Pharma, à imposição globalista, qualquer alternativa à imposição da mídia da grande narrativa vai ser rechaçada, vai ser negacionista. Fizeram hospital de campanha, Maracanã, não sei o que, Vila Olímpica, tudo lotado lá, aquela tenda gigante, milhões e milhões e milhões e milhões. Cadê? Desmontaram. Por quê? Não teve utilidade. Inflaram os dados, usaram a mídia para o governo soltar dinheiro e girar a máquina globalista, né? E a Hidra ganhando cada vez mais força. Corta uma cabeça, aparece outra. Bom, pessoal, vou colocar para vocês aí na tela, só não ficar aqui nas minhas palavras. 18, olha aí, a matéria do UOL. 18 estados têm mais de 80% das UTIs lotadas e secretários querem lockdown. Os 18 estados que eu abri o vídeo falando para vocês que estão entrando em bandeira vermelha e outras cidades em bandeira preta, ou seja, lockdown total, né? Comprando o respirador lá do Dragão, né? Qual é o país do mundo? Qual é o país do mundo que quando começa uma crise generalizada no mundo inteiro, ele já tem todos os insumos para tratar o problema, ou seja, ele tem poder de adivinhação ou ele já sabia do problema? Claro que ele já sabia, foi tudo programado. Por isso que ele tinha insumos para nutrir o mundo inteiro e lucrar ainda mais. E o PIB, o único PIB do mundo que cresceu foi o do Dragão, foi do Xing Ling. Mas é claro, então se sabiam da necessidade de ampliação das UTIs, criaram então os hospitais de campanha, tudo sem licitação, em caráter emergencial, tudo na base da canetada. Os demônios de toga usaram a canetinha dourada e pá, beleza, dando autoridade, dá autoridade aos governadores, aos prefeitos, para eles agirem ou não agirem, fazer o que quiserem. E o governo federal só abre o cofre, imprime dinheiro, gera mais inflação ainda, imprime mais dinheiro para poder socorrer a população, porque os governadores deram lockdown. Mas aí se a população passa fome, a culpa é do presidente. A inflação, a culpa é do Guedes. Então aí imprime dinheiro, vem a inflação e vem a fome, porque a pessoa não está trabalhando, está dentro de casa. Se torna mais dependente ainda do agente público, se torna mais dependente ainda do governo, né? Eu vou abrir um outro aqui falando dos Estados Unidos. Coisa interessante que eu comentei com vocês aqui, vou só repincelar, né? Acabaram as eleições, o Biden entrou, porque queriam colocar ele lá a todo custo, assim como 2022 querem arrancar o atual presidente, que se não fizer nada urgente, vai cair, escuta o que eu estou falando. O The Wall Street Journal está dizendo aqui, ó, um guia para reaberturas e bloqueios do CVD estaduais, né? Bom, estados aqui nos Estados Unidos que estão com restrições mais abrangentes sobre negócios e viagens, são três, tá? São esses três aqui. E os outros, de modo geral, que são esses aqui meio cor de abóbora e tal, já tiraram as restrições. Então, lembrar você que Texas, inclusive, está excluindo o mandato das máscaras. Texas está excluindo a necessidade das pessoas usarem máscara. Isso é informação que eu já publiquei no Patreon para o pessoal. Deixa eu colocar uma outra informação aqui para vocês, que isso aqui é o que nutre. É o que nutre a Folha de São Paulo, é o que nutre a mídia da grande narrativa, a Globo, a CNN e por aí vai, né? Bom, The New York Times, ó. Primeiro caso da variante do CVD no Brasil encontrado nos Estados Unidos, né? Encontrado em Minnesota. Tá aqui, ó. Primeiro caso confirmado nos Estados Unidos de uma variante descoberta no Brasil. E aí o BD automaticamente ele restringiu as viagens de brasileiros para os Estados Unidos, né? Assim como vários países da Europa também já começaram as restrições. Ou seja, os brasileiros que dependiam de viajar, visitar parentes, etc., ou que estão lá,
vão continuar em quarentena, ou se decidirem viajar, vão colocar uma tornozeleira, né? Na verdade é uma pulseira eletrônica, como se fosse um presidiário, tivesse em regime semiaberto, igual Israel está fazendo, mas as pessoas estão em regime semiaberto, né? Na verdade, nós tínhamos saído do semiaberto e voltamos para o semiaberto agora, com essas medidas. Vou colocar aqui um update da Reuters, que também nutre aí sobre essa questão, para você ver qual é mais ou menos a medida que o Brasil registra 599 casos de pessoas que se foram, mais de 10 milhões de casos, né, de contaminação, batendo recorde atrás de recorde. Brasil confirma a variante do Reino Unido em 2 pacientes, aqui no Brasil no caso, que estão com a variante do Reino Unido. Então é a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul. A África do Sul chutou as picadas da Moderna, que o governo da África do Sul disse, essas picadas não servem para nada, e mandou de volta para o fabricante, né, desse laboratório aqui, sem querer eu falei o nome para vocês. Tá aí um relatório aqui, eu poderia colocar aqui no G1 e por aí vai, mas você é só ver sangria, você é só ver caos, medo, empobrecer ainda mais a população, fazer o governo imprimir ainda mais dinheiro, gerar ainda mais inflação, tornar as pessoas numa condição de fome, ainda mais subnutridas, dependentes do agente público, porque eles ficam fazendo esse jogo o tempo inteiro. Pessoal, até quando? Cabe-nos aqui continuar buscando a informação, cabe-nos a oração, e eu tenho certeza que virá justiça, porque o Eterno é justo sobre todas as coisas. Parece que está ficando cada vez mais claro para a gente que a ordem que vai se estabelecer através desse caos é uma ordem muito alinhada com o que está sendo proposto no mundo inteiro. Eu estou vendo aqui o cenário da série do Netflix, Zona de Separação. Parece que eu estou vendo. É porque nunca termina, nunca acaba. Fala do Anthony Fauci, fala do Klaus Schwab, fala do Guterres, próprio chefe da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Ghebreyesus Adhanom, dizendo o CVD veio para ficar, ele não vai sair mais, ele veio para ficar. Entende como esse discurso do medo distrai as pessoas e eles apresentam a solução? A solução é essa. A solução é um passaporte mundial da picada. A solução é trancar as pessoas em casa, né? A solução é porque eles não ficaram ainda mais bilionários. Impossível ficar mais bilionário. Não, eles querem mais ainda. Vamos entender quais são as atividades essenciais. Essencial é aquilo que me dá a possibilidade, o poder de ter a subsistência, de trazer a subsistência para minha casa, de ter o leite, o arroz, o feijão. Isso é essencial. Repensando para vocês, lembrem do exemplo dos Estados Unidos. Mudou a peça do governo, mudou o discurso da mídia. E aí, qual é o foco dessa mídia? Qual é o foco dessa política? Hein, pessoal? Deixo links importantes aqui embaixo para vocês. Muito obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau.